Pai do Senhor Jesus para todos, eu sou o pastor Ronald de Janilson, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto de hoje nós vamos dar continuidade aos sinais da vinda de Cristo e vamos falar de mais um dos sinais da vinda de Cristo. E o sinal que vamos tratar hoje é sobre a questão dos falsos profetas. É um dos sinais de que Jesus vai voltar a qualquer instante para buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu. Vamos lá? Sinal do arrebatamento, sinal da volta de Cristo, falsos profetas. Jesus declarou isso em Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico, onde os seus discípulos perguntaram quais sinais haveriam da sua vinda. E Jesus vem trazendo uma série de sinais para os seus discípulos. E no versículo de número 5, Jesus diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora veja a seriedade dessa temática, o quanto nós devemos levar a sério este sinal, que Jesus praticamente o repete no versículo 11, só que dando maior ênfase às falsas profecias. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então você percebe que no versículo 5, ele fala que muitos virão no nome dele. Ou seja, eu estou aqui no nome de Jesus. Alguns se dizendo, eu sou Cristo. O Cristo significa ungido. Pessoas se dizendo ser Jesus, né, literalmente falando, nós temos visto isso, mas outros se dizendo serem os ungidos ou ungido. Eu sou ungido de Deus, eu sou profeta de Deus, eu sou um mestre das Escrituras, né? E enganarão a muitos. Quantas pessoas não têm sido enganadas por esses ungidos, que na verdade não tem nada de ungidos e nem tem nada de unção de Deus na vida deles. Aí o 11, eu quero recapitular mais uma vez, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vejam, surgirão muitos, não são poucos, são muitos falsos profetas. Eu não sou pregador, eu sou profeta. E eu só vim liberar uma profecia para a sua casa e para a sua família. E enganarão a muitos. São muitos falsos profetas e as pessoas enganadas também seriam muitas, segundo disse o próprio Jesus. Agora, antes de continuar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no nosso canal. Dá um like, é muito importante o seu like. As pessoas assistem, às vezes 200, 300, até mais pessoas assistem nossos vídeos e poucos likes. Então dá o like, isso é relevante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um bom conteúdo e repasse para mais pessoas. Também clica no sininho e coloca lá em todas para que você receba todas as notificações. Compartilhe também com mais pessoas se você gostar desse vídeo, ok? Então vamos lá, continuando. Então Jesus disse, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja só o que nós vemos a respeito desse grande alerta de Jesus. Jesus aqui ele nos adverte sobre o surgimento de muitos enganos e enganadores nos últimos tempos, né? Nós vemos essa repetição, como eu falei, nos versículos 5 e também no versículo 11 de Mateus 24. Falsos profetas não são apenas erros doutrinários, mas agentes de confusão espiritual. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então não são pessoas simplesmente que trazem alguns erros doutrinários ao profetizar, ao trazer revelações, visões. Não, eles trazem uma série de confusões, né, na área espiritual, e as pessoas ficam confusas sem saber em quem ou no que acreditar. Porque vem um e diz, não, isso aqui não, Deus não opera assim. Aí eles vêm e trazem inovações
Porque as pessoas, o ser humano é acostumado a querer coisas novas, diferenciadas. Então aquele mesmo evangelho que é pregado há 2000 anos atrás, muita gente não quer mais esse evangelho. Só que o apóstolo Paulo disse, eu vou deixar na tela para você ver o texto, ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, além desse que eu tenho pregado, seja anátema. Então o evangelho de Jesus é o mesmo, desde Jesus, desde Pedro, Paulo, João, Tiago, os apóstolos de Cristo. É o mesmo evangelho. A nossa base deve ser as Escrituras, a Bíblia Sagrada. A Reforma Protestante surgiu com uma expressão muito forte que dizia só as Escrituras, somente as Escrituras, só as Escrituras. Então só a Bíblia. Então alguém profetizar ou entregar uma revelação que esteja contrária à Bíblia Sagrada deve ser anátema. Outra coisa que nós temos visto são pessoas que dizem que você pode examinar as profecias, mas não pode examinar o profeta. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então a gente quer conhecer o profeta, se ele é de Deus, a gente tem que olhar para os frutos dele. Ele pode até profetizar alguma coisa que se cumpra, mas se ele não tem frutos, de acordo com a palavra de Deus, ele não é de Deus. Profetizar, ainda que seja de Deus, é a parte. Né? A gente tem que entender isso. Primeiro que a profecia pode ser de Deus, mas dons espirituais é uma coisa, salvação é outra coisa. O que traz a convicção e a certeza da salvação na vida de alguém é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Agora, dons espirituais, e é isso que a igreja brasileira tem se confundido, tem sido enganada. Por isso muitos enganos com falsos profetas, com heresias. Porque as pessoas se apegam aos dons. Canta bonito, prega bonito, profetiza, revela, tem um monte de visões, vê o homem de branco, vê anjo de branco, vê anjo de tudo quanto é jeito, dá nome a anjos que não tem na Bíblia Sagrada. Quanto a gente tem visto isso aí? Pastores, pregadores, dando até nomes de anjos que não tem na Bíblia. Trazendo inovações. E a nossa base tem que ser a Bíblia. Não tem que ser essas inovações aí, não. Eu poderia colocar vídeos aqui, mais vídeos de pastores, de pregadores aí que estão inovando, trazendo doutrinas que não têm base bíblica, trazendo inovações espirituais que não tem base nas Escrituras. Se a gente pode aderir a essas inovações, os adventistas não estão errados, então, em acreditar nas profecias da Ellen White, de terem os escritos da Ellen White ao lado da Bíblia Sagrada, como tendo o mesmo poder, a mesma inspiração divina. Então o que é que a gente fala dos adventistas? Se a gente também está crendo nessas revelações, visagens que não são de Deus. Então falsos profetas não são apenas aqueles que trazem erros doutrinários, mas eles são agentes de confusão espiritual. Eles são tidos na Bíblia Sagrada como falsos mestres também, conforme está em 2 Pedro, no capítulo de número 2. A Bíblia diz que eles são atrevidos, presunçosos, blasfêmios, impuros, pervertidos, são malditos, são fontes sem água, nuvens levadas pelo vento, poços sem água. A Bíblia também diz que os falsos profetas, eles se disfarçam de ovelhas, mas por dentro eles são lobos ferozes. É o que a Bíblia diz. Algumas características desses falsos mestres é que eles mostram uma face sedutora, mas carregada de hipocrisia e engano. Amam se esconder por trás da palavra de Deus, mas pronunciam somente palavras humanas. Ou seja, você não vê Bíblia nesse povo. Se colocar uma Bíblia no meio de alguns cultos que a gente tem visto por aí, o povo corre. O primeiro é o pastor. O primeiro é aquele líder lá daquela igreja. Ele corre porque não tem Bíblia naquele culto e o povo vai. O povo gosta de bagunça, o povo gosta de ser enganado. Então,
eles trazem somente palavras humanas, eles são interesseiros, eles vivem se gabando e se bajulando a si próprio também aos outros. Eu tenho visto isso na internet. Pastores que, nos vídeos que eles postam, eles estão se auto-exaltando, como que só eles são de Deus e os outros não são. Então esses cultos que eles fazem não são cristocêntricos, são pastorcêntricos, né? Podemos assim dizer, mas parece que é para exaltar o pastor a si próprio. Então são falsos profetas. Eles são como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. Ou seja, engano. Parece que vai chover, mas não chove. Parece que tem algo de Deus ali, mas não tem. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. Então como é que a gente combate esses falsos profetas, esses falsos mestres? Vendo os frutos, como eu falei. Foi Jesus que falou isso. Vamos ver os frutos. O que é que eles estão trazendo de frutos para a igreja que eles pastoreiam, onde eles pregam? O que é que eles estão trazendo de fruto para a igreja brasileira? O que é que eles estão trazendo? Eu quero pregar a Bíblia aqui, eu não quero nem falar nomes, mas é tentador para a gente dar um exemplo para vocês entenderem que é um falso profeta. A gente vê aí aquele pastor Leonardo Salles, se não me foge a memória, que entrega revelações, visões, e tem sido muito contestado, criticado nas redes sociais, mas as igrejas dele são cheias. Ele revela o número do CPF, ele revela o nome da pessoa. Nesses dias tem um vídeo aí na internet que até o perfume que a mulher gostava, ele revelou, mandou a mulher cheirar a mulher dele, e ela sentiu o cheiro do perfume, é o perfume que eu gosto. Meus irmãos, como as pessoas são fáceis de ser enganadas. O que é que isso tem a ver com Bíblia? O que é que isso tem a ver com culto cristocêntrico? As pessoas vão lá só para receber revelações. As pessoas têm que ir na igreja para adorar a Deus, para ouvir a palavra. Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alicerce da igreja é Jesus. O alicerce da igreja é Jesus. E está escrito em João 1:1, no princípio era o verbo, que é o verbo, palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem é que era Deus e estava com Deus? Jesus. Quem é que no princípio era o verbo? Jesus. Era o verbo, a palavra se encarnou, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então as pessoas vão para esses cultos só em busca de revelação, e esquecem de palavra, de Bíblia. Essas pessoas não são edificadas de verdade. Essas pessoas não se convertem de verdade. Como pode se converter se nenhum líder é convertido? Recentemente a gente viu um vídeo, se eu conseguir eu vou colocar aqui para você assistir esse vídeo, do Leonardo Salles em um bar, escutando música mundana e falando a favor disso, que a música não tem nenhuma letra incentivando nada de errado, então ele não é religioso. A desculpa desses falsos profetas é dizer que não são religiosos. Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde vai? Eu não sou uma pessoa religiosa, não sei se você dá pra ouvir. E eu podia não postar, ninguém sabe que eu tô aqui. Mas a hipocrisia é você viver num sistema que as pessoas querem que você viva para pensar o que é pecado e o que não é. Tem que ter filtro. Não escuta música que faz apologia ao crime, ao sexo, ao pecado. Agora, existe muita música que são boas de ouvir, que não tem nada a ver com a religião. Eu vou ouvir uma música por lá. Eu vou ouvir uma música para me divertir, para me alegrar. Como que nos atacando, querem dizer que nós somos fariseus. Mas eles são legalistas. Eles fazem o que eles querem fazer, a consciência não pesa. Isso é o que ele está expondo. E o que ele não expõe? Camarada que posta vídeos na internet sem camisa, de short. Não estou falando que é pecado usar short, mas se trata de um pastor, pelo menos diz que é. De short na internet, sem camisa na internet, pior ainda. E isso falando com o povo evangélico.
Aí agora para completar, em um bar escutando música do mundo e dizendo que não tem nada demais. Ou seja, o que é que ele está passando para o povo que segue ele? A fazer a mesma coisa. Daqui a pouco a pessoa deixa de ir para a igreja, vai para um barzinho, escutar uma música. E se está escutando uma música, por que não beber uma cervejinha? Afinal, já está num bar, é um ambiente propício para aquilo ali. Já que está tomando uma cervejinha, por que não tomar mais uma e mais outra? Muitos desses dizem, não tem nada a ver tomar um vinhozinho em casa, faz até bem para a saúde, quem sabe com a esposa, com o marido. Qual é o problema disso? Toma uma garrafa e depois toma outra. Todo alcoólatra, todo viciado começou com uma dose. Ninguém começa tomando uma garrafa de uma vez. É uma dose, depois vem outra e assim sucessivamente. Então são assim que agem os falsos profetas. Eles trazem essa confusão espiritual na cabeça das pessoas. Jesus deixou claro que eles enganarão a muitos. O engano será amplo e convincente. Porque não é só ele. O Leonardo Salles é um dos falsos profetas que nós temos visto nos dias atuais. E a Vitória Souza, com aquelas pregações dela que não tem Bíblia, com as profecias dela para artistas do mundo, profetizando só o que eles querem ouvir. E a Vitória Souza já é maior, já casou, né? E o que falar do Miguel, pregador mirim agora? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre uma briga que teve entre ele e um pastor, que agora está sendo mentoreado pelo pastor Eliseu Rodrigues. Mas que não, recentemente teve entrevista com o pastor César Cavalcante e não é humilde para reconhecer nenhum tipo de erro teológico em suas pregações. As visões que ele tem, esse demônio não é daqui, esse demônio é de Osasco, esse demônio é de não sei da onde. Estou vendo um homem de branco entrando ali pela porta. O homem de branco, se ele está falando de Jesus, Jesus está dentro de nós. Jesus já está na igreja, ele não entrou na igreja naquele momento, não. Se foi de Jesus que ele estava falando, Jesus está em nós. Jesus está na sua igreja, dentro de cada um de nós que servimos a ele com sinceridade. Então os cultos que a gente realiza, Jesus já está ali operando. Então o homem de branco só chegou quando ele estava pregando. Quer dizer que o culto teve todo, os louvores, tudo, mas só na hora que ele estava pregando, na hora dele ter a revelação, é que Jesus entra na igreja. Quer dizer que Jesus não estava. Então são muitas as heresias desses falsos profetas aí, e as pessoas estão sendo ludibriadas. As pessoas serão levadas por aparências, sinais e palavras doces. Falta de conhecimento da palavra contribui para esse engano. É o que está em Oséias 4,6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. As pessoas estão sendo destruídas espiritualmente por falta de conhecimento, de buscar crescer no conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras. Agora vamos ver o perfil desses falsos profetas, conforme está em 2 Pedro, que eu falei agora há pouco para vocês. 2 Pedro capítulo 2, versículos do 1 ao 3, eles introduzem heresias destruidoras na igreja, eles são movidos por ganância, manipulam com palavras fingidas, eles são lobos em pele de cordeiro, como eu falei, também está em Mateus capítulo 7, versículo 15. Então nós devemos discernir o espírito que está por trás deles, por trás das mensagens, provar tudo, testar tudo e reter o bem, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Agora, como se proteger desse engano que está sendo muito recorrente no Brasil, nas redes sociais, nas igrejas brasileiras? Efésios 4, 14, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Primeiro, maturidade espiritual. A maturidade espiritual nos livra de ser levados de um lado para o outro. Tem gente que está na igreja faz muito tempo, mas não amadureceu ainda espiritualmente. Vai para um lado, vai para o outro, não se firma em igreja local nenhuma, vai para lá, vai para cá, aqui está certo, daqui a pouco já está errado, aqui não presta, daqui a pouco presta.
e não sabe onde fica, porque ainda nem Jesus encontrou, está procurando Jesus ainda em diversas igrejas. E eu sei que está difícil de encontrar uma igreja evangélica, cristocêntrica, eu sei que está. Mas não é possível que você mora numa cidade, a não ser que a cidade tenha muitos poucos habitantes e uma ou duas igrejas. Fora isso, não é possível que você não encontre uma igreja e um pastor homem de Deus. Todos os pastores não sejam homens de Deus. Porque falha você vai encontrar em qualquer pastor, seja ele quem for. Falha só não encontrou-se em Jesus, nem ninguém nunca vai encontrar. Agora em homens aqui da terra vai encontrar. Agora ficar procurando igreja, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Então isso é falta de uma maturidade espiritual. Paulo disse que quando ele era menino, ele agia como menino, mas agora as coisas mudaram. Tem que ter maturidade, tem que colocar a cabeça no lugar, ter temor de Deus, obedecer a palavra de Deus e amadurecer espiritualmente. A segunda coisa, ter a Bíblia como nosso padrão de verdade. Então para a gente se proteger do engano é amadurecer espiritualmente, ter a Bíblia como padrão, parar com essas baboseiras de acreditar em profecias e profetas acima das Escrituras. Nem pastor, nem pregador, nem ninguém. A Bíblia está acima de qualquer profecia, de qualquer pregador, seja ele pastor, padre, seja quem for. A Bíblia está acima. Examine a Bíblia. Terceiro lugar, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João 16:13 diz isso. Se deixar ser guiado pelo Espírito, mas tem que ter essa junção, palavra e Espírito, porque senão a pessoa diz que o Espírito está guiando e abandona a palavra. Aí não é o de Deus, porque não tem base na palavra. O Espírito de Deus só guia de acordo com a palavra. Então nós vivemos em tempos proféticos, onde o engano está crescendo a cada dia. Então a palavra de Deus e o discernimento espiritual são nossos maiores aliados. Precisamos estar alertas, firmes na verdade, sensíveis à voz do Espírito Santo, retendo tudo, ou examinando tudo, melhor dizendo, e retendo bem. 1 Tessalonicenses 5:21, como já citei. Irmãos, esse vídeo é um alerta, porque nós estamos nos últimos dias. Jesus vai voltar a qualquer momento, então cuidado com os falsos profetas e com as falsas profecias. Cuidado. Ah, mas acontecem milagres. Ah, mas revela coisas ocultas. Os bruxos também revelam. Na bruxaria também acontecem milagres. Os bruxos também trazem predições que algumas vezes se cumprem. Então não quer dizer que a pessoa é de Deus. Veja o fruto. Qual é o fruto desse profeta? Casou 5 vezes, 6 vezes. É natural. A vida toda desculhambada, a vida toda desconcertada, mas a pessoa continua seguindo aquele falso profeta. Pode fazer o que for, ele pode ter uma vida toda errada. Se ele revela a vida das pessoas, se ele profetiza, se ele é usado por Deus, acabou-se para algumas pessoas. Não é assim que deve ser a luz da Bíblia. Pelo fruto se conhece a árvore. Veja qual é o fruto do profeta. E fruto não é milagres, como eu já vi um pastor aí, um televangelista falando. Fruto é a vida com Deus, é o dia a dia. Porque na igreja todo mundo é crente fiel. Na igreja qualquer pregador é santo, qualquer pastor é santo. É o dia a dia. É o que ele faz, é como ele age. Então alguns a gente conhece de perto. Quem a gente não conhece de perto, a gente vê as notícias, quando são verdadeiras, a gente já percebe os frutos. Não estou falando de ouvir um boato, uma fofoca, sem ter certeza que aquilo é verdade. Estou falando de fatos verídicos, comprovados. Aí a gente vê que os frutos são maus. Então esse profeta não é digno de ser seguido, nem de ter credibilidade de quem é de Deus. Então voltemos para as Escrituras. Vamos amadurecer espiritualmente, para que nós estejamos livres desses falsos profetas e dessas falsas profecias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia dos crentes. Se você quer saber mais sobre o fim dos tempos,
sobre o arrebatamento da igreja, sobre os sinais da vinda de Cristo de forma mais profunda, mais abrangente. Eu quero convidar você a adquirir agora o meu e-book O Fim Vem sobre os 4 cantos da terra. Você adquire com total segurança. Dentro de 7 dias, se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta e ele será devolvido. Aqui embaixo, na descrição e também fixado no primeiro comentário, vai estar o link do e-book O Fim Vem sobre os 4 cantos da terra. Você clica lá, você vai ter mais detalhes, você vai poder adquirir em um preço promocional de R$ 79,90 por apenas R$ 19,90. Então corra, porque esse preço vai subir. Nós vamos colocar mais coisas ainda nesse e-book e o preço vai subir um pouco. Então aproveite agora, porque quem adquirir por R$ 19,90, o e-book vai aumentar e você vai ter acesso por esse mesmo valor de R$ 19,90, ok? Então Deus abençoe tua vida, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, dá um like, clica no sininho para receber as notificações e compartilhe com mais pessoas. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, o que você acha dessa temática. Deus abençoe você, tua casa e tua família, em nome de Jesus.